Por favor, projeta aí João capítulo 16, verso 33. O título da mensagem de hoje é Descanse. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3 e... Descanse. Rapaz, vocês estão ensaiados, hein? Vamos de novo, que ficou muito legal. 1, 2, 3 e... Descanse. Glória a Deus. Olha o que o texto vai dizer. João capítulo 16, verso 33. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem está falando aqui é nada mais, nada menos que Jesus. Jesus está falando para os discípulos: olha, vocês terão aflição. Jesus deixou claro, igreja, que nós teremos aflição. Nós teremos dias difíceis. Jesus deixou claro para os discípulos, deixou registrado aqui. E até aí tudo bem. Nós teremos aflição. O detalhe é que Ele dá estratégia para vencer o dia difícil. Amém? O detalhe é que ao mesmo tempo que Jesus está falando assim: olha, você vai ter dia difícil, você vai ter aflição, Ele está dando remédio. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Igreja, existe a possibilidade de eu e você passarmos pela tribulação, passarmos pelo dia difícil, passarmos pela tempestade, porque a tribulação, a tempestade não é o ponto final. O ponto final é aquilo que o Senhor colocou para a sua história. Por isso a aflição existe, mas eu tenho que ter ânimo. Eu tenho que ter ânimo. Pastor, o que é ânimo? É a vontade de vencer. Ânimo é a vontade de viver. Uma vida sem ânimo é uma vida sem graça. Uma vida sem vontade, sem gana de querer viver tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, é uma vida monótona. Pode perceber que a partir do momento que você começou a sua caminhada com Deus, a sua vida deu uns 180. Quem está comigo aqui? Mudou ou não mudou a partir do momento que você começou a andar com Jesus? Mudou ou não mudou a igreja? Não foi 180 graus, você estava de uma forma, mas tudo mudou, porque uma vida com Jesus tem graça. Uma vida com Jesus é uma vida que Ele te chama, não para ficar na mesmice, mas para viver o extraordinário, mas para viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Agora vamos entender aqui, que ao mesmo tempo que nós não podemos acreditar e nos balizar em um evangelho de forma a pregar tão somente que não teremos dificuldade, num evangelho que prega tão somente vitória, conquista, de uma forma aonde não pontua que nós teremos dificuldade. Nós não cremos num evangelho que é só mil maravilhas, não. Nós cremos no evangelho que somos empoderados, Deus nos chama para conquistar, mas nós teremos dificuldade, amém? Então, ao mesmo tempo que eu não posso acreditar num evangelho triunfalista de forma exagerada, eu não posso acreditar num evangelho que me chama só para sofrer aqui nessa terra. Porque eu tenho um Deus que diz assim: ei, você vai ter sofrimento, ei, você vai ter dificuldade, ei, você vai ter problema, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ei, alegre-se, porque eu venci o mundo. Alegre-se, porque eu estou com você. Alegre-se. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, alegre-se, Deus está com você. Olha para outra pessoa e fala assim: alegre-se, Deus está com você. Agora, igreja, presta atenção aqui. A aflição vai existir, o dia difícil vai existir, mas nós vamos investir em ter ânimo para viver os nossos dias. Amém ou não amém? Se eu sei que o dia difícil vai existir, eu tenho que estar preparado para que quando ele existir, eu não abra mão da promessa, eu não abra mão da palavra dele. Agora, como fortalecer o meu ânimo? Como fortalecer aquilo que é um instrumento de Deus para me fazer perseverar em meio à tempestade? Repete comigo: tendo fé. A fé é um instrumento que nos faz fortalecer o ânimo. A fé é um instrumento
que nos faz acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A fé é um instrumento que faz você acreditar que mesmo que os seus olhos não estão vendo, aquele que prometeu não mudou. Eu acho incrível como ao longo da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, grandes feitos da parte de Deus se dão a partir de um posicionamento de fé. Grandes respostas, grandes milagres se dão a partir do momento que pessoas entenderam aquilo que Deus poderia fazer e se posicionaram debaixo de uma palavra. Você tem palavra de Deus? Acabamos de sair de uma série Sonhos, que você entendeu acerca dos sonhos de Deus para a sua vida, amém? Palavra. Agora veja só, Davi tinha uma palavra. A palavra era que ele seria rei. Um belo dia ele sai de casa, vai entregar marmita para os seus irmãos. Ele ainda não era rei, ele ainda continuava sendo filho caçula, simplesmente o pastor de ovelhas do seu pai. A vida dele não havia mudado. Mas naquele dia Davi chega a entregar marmita para os seus irmãos. E quando ele chega a entregar marmita, como talvez ele fazia todos os dias, ele percebe que os seus irmãos, o exército do seu povo, está acovardado. O exército do seu povo está com medo, porque tinha um gigante naquele lugar, querendo enfrentar alguém corajoso. A aflição faz você ficar acovardado. A falta de ânimo faz você não tomar postura. A falta de ânimo faz você não acreditar que Deus está com você. A falta de ânimo faz você ficar com medo da adversidade que está na sua vida. Agora Davi chega. Repete comigo, igreja. Davi chegou com as marmitas. Até ele entrega havia chegado. Agora ele chega para entregar a marmita e ele fala assim: mas quem é que é esse homem aí que está querendo enfrentar, berrando aí? Por que vocês estão todos acovardados aqui? Não, é porque o homem é muito grande. Não, porque olha, é difícil, ninguém nunca venceu ele. Não, mas espera aí, qual que é a recompensa? Não vai mais pagar imposto quem derrotar esse homem. Vai se casar com a filha do rei. Opa, temos uma recompensa. Mas não só isso, Davi tinha uma palavra. E debaixo de uma palavra da parte de Deus, ele toma uma postura de enfrentar aquilo que estava acovardando um exército. Sabe por quê? Porque quem tem ânimo forte sabe o que Deus tem para a sua vida e não desiste em meio às adversidades. Sabe que aquilo que está diante dos seus olhos hoje não é o ponto final do seu na sua história. Você não foi chamado para ficar parado na aflição. Você foi chamado para avançar em meio às dificuldades. Tem de bom ânimo. Olha só, Elias, a Bíblia fala que estavam há 3 anos e meio sem ver chuva. De repente ele chama o seu servo e ele fala assim: olha, termina de comer rápido porque vai vir chuva. Termina de comer rápido. 1 Reis, capítulo 18. Termina de comer porque vai vir chuva. Eu imagino que o servo olha para o céu e pensa consigo mesmo: esse cara é maluco mesmo. Mas não só isso, como Elias fala para que ele descesse o monte Carmelo, que nós estivemos lá em Israel. Quem vai comigo para Israel em novembro? Você vai ver o que é um monte. Não é esses negócios aí que você acha que é subida aqui em Chapecó, não. É aqui, meu irmão. O negócio é cabuloso. Não é brincadeira aquela subida, não. Agora a Bíblia fala que aquele homem desce uma vez. Repete comigo: ele desceu uma, ele desceu 2, 3, 4, 5, mas não tinha nada. A palavra era que quando ele visse alguma coisa, era para que ele informasse o profeta. Ele desceu 5 vezes e não havia visto nenhum indício de chuva. Agora ele desce a 6ª, ele desce a 7ª, e na 7ª ele sobe correndo e fala assim: ei, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que é isso? O milagre vai acontecer. Não, peraí, vai vir chuva, prepara. Manda avisar o rei, porque vai vir chuva. Manda avisar o rei que tem que apurar naquilo que ele está fazendo, porque vai vir chuva.
Mas pastor, não era só uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas é que para quem tem ânimo forte, vontade de vencer, aquilo que parece ser muito pequeno se transforma numa tempestade. Aquilo que parece um pequeno sinal é a porta do seu milagre, é a porta da sua resposta, é a porta da provisão, é a porta da resposta que Deus precisa fazer. Mas só era uma mão do tamanho da mão de um homem. Não, era o sinal do milagre. Era o sinal que em meio à falta de chuva, Deus iria fazer chover. Quero declarar sobre a sua vida que você receberá sinais da parte do Senhor essa tarde. Você receberá direcionamentos da parte do Senhor essa tarde. Parece pequeno, mas é o milagre que está batendo a porta. É o milagre que está chegando. É a aflição batendo em retirada. Como fortalecer o ânimo? Tendo fé, mas também fortalecendo o Espírito. Deus está com você. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, deixa eu te contar um segredo. Você não terá o pastor Lucas Pacheco todo dia te mandando uma mensagem. Você não terá o presbítero Jonas todo dia, ou melhor, toda semana, tomando um café com você. Você não terá a presbítera Andréia te mentoreando todo dia ali. Mas você terá aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega. Não, você não está entendendo. Você vai ter aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega. Eu não sei se você está entendendo. Fica de pé aí no seu lugar, recebe essa palavra, porque é aquele que vive, é aquele que reina, é aquele que habita em você. Ele habita em você. Agora, pastor, por que é importante eu fortalecer o Espírito? Porque Paulo em Atos capítulo 20, verso 22, ele diz o seguinte: olha, eu estou indo para Jerusalém, e eu sei o que vai acontecer. Eu vou ser preso lá, e eu vou ter tribulação. Já pensou, meu irmão, Deus falar com você? Olha, vai lá e faz isso, mas olha, você vai ser preso, você vai passar por dificuldade. Olha, eu arrisco dizer que muita gente ia falar assim: olha, sai daqui, capeta. Você dá risada. Seu demônio está na mente aqui, eu vou ser preso, por fazer as coisas de Deus. Agora, ele continuou o texto dizendo que o Senhor estava com ele. Quem entende que o Senhor está com você, não tem medo da tempestade. Quem entende que o Senhor está com você, não tem medo da tribulação. Quem entende que o Senhor está com você, não tem medo da aflição. E eu termino querendo ler um texto que está lá em Salmos 34, verso 19, que diz o seguinte. Salmos 34, verso 19. Muitas são as aflições. É pouca aflição, igreja? Muitas aflições do justo. Quem é justificado pelo sangue de Jesus? Muitas são as aflições. É para nós isso aqui. Mas o Senhor de todas o livrará. Não. Muitas são as aflições do justo. Muitos são os dias de dificuldade. Muitos são os dias que você pensa em desistir. Muitos são os dias de desânimo, porque o ânimo é o contrário do desânimo. Muitos são os dias que você pensa em largar tudo, desistir de tudo. Mas o Senhor de todas estas coisas, Ele livra, Ele guarda, Ele protege. O Senhor